Oi, pessoal, bom dia. Tentando parte 2, né? A gente foi interrompido aqui. Mas assim, ó, peço paciência de quem aparecer aí e assistir de novo, ver que eu vou passar tudo de novo, mas é porque a gente tem que fazer uma gravação meio que retilínea, tá? Então, bom dia, eu sou o Erickson. Hoje a gente vai falar sobre alterações nas praxias, né? E essa perspectiva multifatorial. Semana que vem a gente vai estar conversando sobre o sistema nervoso central, numa ideia de avançar para a neuroplasticidade e também numa ideia de fortalecer a rede municipal de ensino de Itajaí, né? Essa formação é voltada às agentes, então eu vou estar falando sempre na perspectiva da educação. Sempre falo, né, nessa ideia, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho à luz das ideias da psicomotricidade, ok? Então, só para começar, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou Erickson Jones Lima, eu estou supervisor de educação especial, mas eu sou psicopedagogo na rede municipal de Itajaí, especificamente no SEMESP, sou neuropsicopedagogo também. Atualmente eu faço 2 cursos, né, o doutorado em psicologia social, vou falar um pouquinho, uma ideia de representação social, né, que é um dos conceitos principais dessa área, e também sou analista em aba, ok? Então, esse sou eu, basicamente. Qual que é a ideia dessa formação? É a gente conversar de forma horizontal sobre o desenvolvimento humano. Então, a gente vai pegar algumas ideias da psicomotricidade, principalmente a questão da praxia e também a imagem corporal, né, que é um conceito trazido pela Rúria Guerra, e a gente vai tentar entender qual é a funcionalidade disso para a aprendizagem, assim, tentando estabelecer uma ideia de aprendizagem a partir das ideias da psicomotricidade, né, que estão totalmente relacionadas. Ok? Da onde que a gente parte? Qual que é o nosso campo de estudo? As nossas bases, né, a gente vai falar um pouquinho sobre Vallon, um pouquinho das ideias de Vallon, a gente acaba esbarrando, né, que são as raízes da psicomotricidade, Vallon, Piaget, Spitz, Winnicott, Freud, Reich. Hoje, a centralidade do que a gente vai falar são as ideias do Arruria Guerra, mas a gente sempre esbarra no Vygotsky também. Quando a gente pensa em qualquer perspectiva de sujeito que aprende, a gente acaba esbarrando inevitavelmente no Vygotsky. E quando a gente avançar para o sistema nervoso central, a gente vai falar muito sobre Luria, né? Porque ele fala das 3 unidades funcionais, ok? Então, quando a gente pensa em raiz da psicomotricidade, os 3 lá de baixo, né? O Vallon, os vários lá de baixo, né? Vallon, Piaget, Spitz, Freud. Quando a gente pensa em estratégias, Hebe, Arruria Guerra e Vygotsky, que é a Arruria Guerra que a gente vai falar bastante hoje. E Luria e Sperry, quando a gente fala na psicomotricidade no sentido de processo, ok? Para a gente tentar entender qual é essa percepção do sujeito, de criança, numa visão menos tradicional. E aí, quem que é esse Arruria Guerra? O Arruria Guerra, ele é um espanhol que foi aos 16 anos para Paris fazer os seus estudos de medicina. Ele se tornou psiquiatra e a sua tese foi sobre as afecções, a dor e as afecções no sistema nervoso central. Então, o trabalho dele prioritário é a partir do sistema nervoso central. Logo em seguida, ele se tornou assistente do laboratório de anatomia do sistema nervoso central, entre 38 e 46, né, do século passado, e finalizou seu trabalho, além dos diversos livros, né, como professor adjunto de neurologia e psiquiatria. Os estudos da psicomotricidade, só para sinalizar uma curiosidade, eles vêm da psiquiatria e da psicanálise, né, porque os primeiros estudos eles vêm a partir do estudo de pessoas com transtorno mental e esquizofrenia. Então, os autores correlacionam as questões emocionais às questões motoras, e é onde que a gente começa a ter estudos e
e pensamentos e ideias, né, e conceitos que associam essas duas áreas para romper essa visão tradicional. Então, só contextualizando, numa visão tradicional, a gente pensa que o corpo é apenas uma massa e um físico, né, um conjunto de ossos, articulações, deixa eu colocar aqui para frente, de vísceras, de músculos, todos empilhados, né, ordenadamente, de cima para baixo, numa ideia de racionalismo. Então a gente tem que produzir uma racionalidade. A partir do momento que a gente não produz essa racionalidade, a gente é, né, colocado em escanteio. E também como ser de alto rendimento. Então, numa ideia de que a gente tem que produzir movimentos que são movimentos que tem que ser padrão, ok? Como se a gente fosse uma ferramenta de produção. Fazendo uma analogia com a ideia de brinquedos, né? Eu trouxe essa analogia para a gente pensar um pouquinho. O que acontece? A gente... deixa eu colocar maior aqui, gente. Desculpa. Eu já comecei a falar e deixei eu aqui do lado. Seria o que, basicamente? Como se a gente tivesse uma caixa de brinquedos e no centro a gente deixasse apenas o brinquedo que está em perfeito estado, né, que a gente tem uma ideia padrão dele, e qualquer brinquedo com uma alteração, com uma imperfeição, a gente coloque numa periferia. Só que a gente está falando numa ideia de humanos. Então, quando a gente faz esse processo, que a gente deixa no foco da nossa atenção só quem é padrão ou atende às minhas expectativas, e a gente deixa alheio sujeitos que não atendam tanto essas expectativas ou que tenham corpos diferenciados, a gente executa o que o Fonseca chama de alienação do corpo. Ok? E aí ele nos diz que isso acontece no esporte, no trabalho e na educação. Pensando na ideia de educação, no esporte, como é que poderia acontecer? Por exemplo, quando a gente chega numa aula de educação física, e esse modelo de educação física, ele está pensado a partir de corpos que são padrões, e não de crianças que são cegas, crianças que têm paralisia, crianças que são cadeirantes, ok? No trabalho, quando uma criança com deficiência, ela conclui o ensino médio, quais são as oportunidades de emprego que existem para elas, além daquelas vagas de pessoa com deficiência, né? E qual é o acesso dessas vagas? Assim, quais são as pessoas com deficiência que fazem parte dessa vaga? Será que também já não existe um subgrupo padrão que faz parte e outro tipo de pessoa com deficiência não participa? E na educação, né? Quando a gente chega numa escola, quanto tempo a nossa matrícula é negada, quanto tempo eu fico esperando eu ter alguém para poder começar a ter acesso à educação. Eu sempre estou precisando, a criança só pode vir para a aula se tiver o agente, ou se eu tiver essa parte adaptada, mas nunca a educação está totalmente adaptada. Então, essas ideias, elas dialogam com uma ideia tradicional, de que o nosso foco de interesse está num determinado tipo padrão, e o que está fora disso, o que não faz parte disso, fica na periferia, ou à margem desse processo. E aí, começando a pensar em Ahura Guerra, qual que é o principal conceito, o principal conteúdo que ele nos traz? A questão da consciencialização. Então, essa consciencialização é um conhecimento cada vez maior e cada vez mais profundo desse corpo, desse eu total, e isso acontece a partir de percepções que são graduais. Então, a gente vai evoluindo com a percepção de nós mesmos e cada vez mais conhecendo e aprofundando as capacidades que a gente tem, e nessa própria prática a gente consegue aprender cada vez mais sobre nós mesmos. Ok? O que seria essa consciencialização? A consciencialização tem a ver com conscientização. É a conscientização, só que num sentido corporal. Então, tornar-se consciente ou ser consciente. E aí eu trago para vocês uma primeira reflexão de qual é a percepção que o nosso aluno tem dele mesmo.
como ele se percebe, né? Como que ele se entende enquanto sujeito, né? Será que ele sabe que ele tem cabeça, membros, cabeça, tronco, membros? Será que ele sabe que ele tem lado direito, lado esquerdo? A gente já parou para pensar nisso? Essas são ideias assim um pouco, digamos, superficiais do que o Arruda Guerra traz para a gente. Assim. Numa ideia de consciencialização, em termos técnicos, a gente chamaria isso de somatognosia. O que isso quer dizer? Somato, corpo, e gnosia, conhecimento. Então, conhecimento desse corpo. Esse conhecimento começa no corpo, né? Conhecimento do corpo. Depois, ele vai para o aspecto motor, conhecimento desse aspecto motor. Esse corpo tem um aspecto motor. Depois, esse aspecto motor gera uma ação, que correspondentemente, um encadeamento, um grupo de ação, gera uma praxia. E, por último, essa praxia, ela promove também a percepção de dados proceptivos. Dados, por exemplo, que estão no maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Ok? E aí, por outro lado, esse corpo gera um conhecimento, esse aspecto motor gera um aspecto psíquico, né? Todo o aspecto motor gera um aspecto, uma psique, né, da psicanálise. Essa ação gera uma representação, né? Ela é uma representação e ela gera uma representação. Essas praxias geram gnosias, e esses dados proceptivos existem porque existem dados estereoceptivos, que são dados do ambiente, que são captados por esse sujeito, a partir da sua pele e a partir dos órgãos de percepção, visão, audição, olfato, paladar, ok? Então, nessa ideia, a evolução desses processos é que gera esse conhecimento global, total, desse corpo, que é essa somatognosia. E aí, pensando no personagem fictício nosso aqui, a gente tem o Fernando. E resumindo essa parte, o que seria? O Fernando, ele elabora todas as experiências da vida dele. Então, o movimento que ele traz hoje, por exemplo, chegando nessa escola pela primeira vez, no primeiro dia de aula, e não sabendo comer de garfo, esse não saber comer de garfo, que é uma praxia, né? Ele não tem a praxia de comer, mas ele consegue, por exemplo, pelo menos pegar o garfo e ficar 3 segundos com o garfo. Essa praxia, ela é evolutiva, então ela fala do que já aconteceu na história de vida dele, ok? E quanto mais experiências ele puder ter, quanto mais ambientes, quanto mais rico for esse ambiente estereoceptivo, mais rico vão ser essas informações que vão entrar para ele. Então, por isso que é importante, além de estar em casa, ele estar na escola. Por isso que é tão importante o dado de tantas crianças com deficiência terem saído dos seus ambientes e terem saído de espaços institucionais específicos para terem ido à escola, porque a escola promove uma multidisciplinaridade de conhecimentos, de pessoas, de informações que são totalmente benéficos e ricos para esse sujeito. Okay? E o que ele faz com esses dados do ambiente, tanto os dados de casa quanto os dados da escola? Ele organiza e ele interioriza esses dados num sentido total e evolutivo, que é a percepção dessa personalidade dele. Ok? E aí, uma ideia inicial do Schilder, que é uma das bases referenciais do Arruda Guerra, a imagem mental do corpo, registrada no âmbito cerebral, mais especificamente no âmbito parental, em função da integração das percepções, da elaboração das respectivas praxias. Do que ele está falando aqui? Ele está falando de esquema corporal. Esse esquema corporal ele está localizado na área parental, que é essa parte aqui superior da nossa cabeça, aqui, da parte superior do cérebro, aonde
esse esquema corporal, ele é integrado por percepções que a gente percebe desse mundo, mas, além disso, quais são as praxias, quais são os movimentos intencionais com os quais a gente responde a esse mundo. Tudo isso produz o nosso esquema corporal. E antes de... Eu ia para a questão aqui, e antes de ir para a questão, deixa eu voltar aqui para o meu total aqui. Vou falar um pouquinho sobre uma ideia central, o que a Rui da Guerra traz, que é bem bacana e bem importante para a gente entender essa imagem corporal. Principalmente sabendo que eu estou falando de pessoas com deficiência, não estou falando de alunos neurotípicos, também pensando em alunos neurotípicos, mas pensando sempre no nosso público, que são alunos com deficiência. O que ele nos diz? Deixa eu pegar o nosso quadro dinâmico aqui, para a gente tentar entender um pouquinho juntos, ok? Quando ele fala em imagem do corpo, o Arroyo Guerra traz para a gente três esferas desse desenvolvimento, ok? Deixa eu vir mais para cá. 3 esferas. A esfera fisiológica. Quando a gente fala em imagem do corpo, a gente totalmente centraliza na questão fisiológica, como que é esse corpo, como que é a constituição desse corpo. Mas segundo o Arroyo Guerra, existem 3 esferas horizontais que elas se desenvolvem e elas contribuem para essa imagem do corpo. A questão fisiológica, ok? Que é uma situação. A questão sociológica e a questão libidinal. O que seria essa questão fisiológica? A questão fisiológica seria o domínio da postura bípede, e aí quando a gente fala pensando em pessoas com deficiência, quantas crianças já dominaram essa postura bípede, quantas não dominaram ainda, e as que dominaram, quanto tempo da evolução de vida delas, elas demoraram para conseguir acessar esse processo evolutivo. Isso na perspectiva de Arroyo Guerra, faz muita diferença no desenvolvimento dela até hoje, no desenvolvimento de aprendizagem dela. O que mais a gente tem nessa questão fisiológica ainda? A gente tem o papel da dor, e isso, para quem trabalha com crianças com deficiência, a gente sabe que tem muitas crianças, principalmente as que têm algum tipo de atrofia, elas têm um sistema constante de dor. Qual é o papel dessa dor para ele enquanto constituição, né, sujeito? E, por último, qual é a história corporal desse sujeito? Então, o que isso quer dizer? Quais foram os processos que esse sujeito já viu, vivenciou e evoluiu até estar nesse processo agora? Por exemplo, quando eu estava dando o exemplo aí do comer de garfo, mas não dominar totalmente a praxia. Mas esse conseguir pegar o garfo, ele já é resultado de todo um processo de evolução. Nessa perspectiva, é um processo de evolução, e aí ele ainda não consegue dominar todo o processo de comer, mas assim, apenas o segurar ele já consegue. Isso significa toda uma história de evolução desse sujeito. Então, não é um sujeito que ele começa agora e acaba agora, não, é um sujeito que já tem história. Então, por exemplo, quais foram as outras dificuldades que esse sujeito já viveu? Quais foram as dificuldades que ele já passou? Né? Quais foram as barreiras que ele teve que superar para estar no processo que ele está hoje, sem a gente pensar num padrão, ok? Numa ideia libidinal, o que seria? Seria mais propriamente a questão da personalidade, a partir da relação entre zonas erógenas, né? A gente sabendo que essa criança com deficiência é um sujeito que também tem corpo. É um sujeito que hoje é criança, daqui a alguns anos vai se tornar adolescente, vai vivenciar também essa mudança corporal, essa mudança hormonal, e como que esse sujeito ele vai interagir com essas informações, como esse ambiente vai responder a essas interações, né? Que é um tema assim, a se pensar. A questão libidinal, né, da libido, do desejo, né, das pulsões, né, bem na perspectiva psicanalítica. E a questão sensorial. Quais são as percepções que as sensações causam nesse sujeito? Né? Então, essa é toda a perspectiva libidinal que se desenvolve nesse sujeito, a gente querendo ou não. E, por último, a questão sociológica. Eu deixo por último porque é uma questão que eu acho bem interessante.
Qual que é a questão central na questão sociológica? A questão do investimento corporal. Por exemplo, qual que é o significado desse corpo com deficiência para essa criança, mas também para essa família, mas também para esse professor? Quem é esse sujeito em relação aos outros sujeitos? Por exemplo, quando a gente pensa numa criança com deficiência, quando a gente recebe lá para a gente fazer o nosso acompanhamento, né, no caso das agentes, essa criança com deficiência, o que significa ser criança com deficiência? Quando a gente vai propor para esse pai, para esse professor, que essa criança tem autonomia especificamente e que ela pode fazer outra coisa, e a pessoa diz, não, ela não tem. Será que isso é apenas uma negação? Será que apenas está se negando essa autonomia? Ou será que essa pessoa ser um objeto, não ser um sujeito, também é conveniente a esse espaço social? Então, a perspectiva social eu deixei por último, porque é uma que eu gosto muito, para a gente pensar nesses aspectos. O que significa eu não dar autonomia ou eu não ouvir esse sujeito? Deixa eu ver. Ó, o investimento corporal na relação com os outros. E esse corpo, ao invés de ser sujeito, ser objeto de uma relação. O que é essa criança com deficiência para esse pai que ainda está no processo de negação, que ainda não aceita essa deficiência? Então, tudo isso, para vocês verem como é interessante essa perspectiva do Arruda Guerra, tudo isso é importante para a gente pensar quem é esse sujeito, ou principalmente, se a gente já parou para escutar ele, quem é ele nesse processo? Quando eu estou exercendo a minha função, e aí eu ajudo ele a comer, eu ajudo ele a ir no banheiro, como ele se sente dessa forma? Sabe? Isso eu acho bem interessante a gente poder pensar. E aí são só ideias iniciais, né, para a gente poder dialogar sobre essa questão da praxia, para vocês entenderem quanto isso é válido para a questão da aprendizagem, para a gente tirar do parâmetro, mas ele não é igual às crianças normais. Não, nenhuma criança é igual, mas a psicomotricidade ela traz uma percepção bem bacana para a gente entender quem é esse sujeito. E aí, isso aqui só na imagem de corpo, que é um dos conceitos do Arruda Guerra. A partir de todas essas esferas aqui, ó, a esfera amarelinha aqui da fisiológica, a esfera vermelhinha aqui libidinal e a esfera azul sociológica, a partir disso a criança constitui, querendo a gente ou não, ela constitui o seu autoconceito, o que ela pensa dela mesma, deixa eu pegar o outro aqui, a sua autopercepção, ok? E a noção do eu, quem ela é. Essas três noções aqui, a partir da abstração dessas três noções, ela vai ter a sua imagem corporal. Então, a imagem corporal nossa e do sujeito, aqui já vou voltar para o slide, ela é reflexo de todas essas relações, todas essas construções, na verdade, já se aproximando um pouquinho do Piaget e do Vygotsky, elas são resultado dessas construções, ok? Isso tudo para quê? Para fazer a vocês a primeira questão. Deixa eu ampliar aqui para a questão. Então, qual que é a primeira questão que a gente tem hoje? Bom dia. Eu recebi um bom dia aqui. Eu vou olhar... Eu vou ler a questão e aí enquanto vocês refletem, eu vou ver quem é que comentou no Face, porque eu não consigo ver pelo stream, tá? Então, qual é a primeira questão? Quais são as experiências anteriores do educando? Ok? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de deixar hoje nesse nosso vídeo introdutório, que era para ser rápido, mas é uma live, é uma conversa, né, gente? Então, a ideia é a gente ser também dialógico. Então, quais são as experiências anteriores? Por exemplo, eu recebi um aluno hoje. Eu sei do histórico do que já aconteceu com ele, quais foram as dificuldades que ele teve, e aí no sentido evolutivo mesmo, e não no sentido padrão. Mas ele aprendeu a falar só aos 6 anos.
Mas, assim, para esse sujeito, o que significa falar aos 6 anos? Quais foram as dificuldades que ele teve que superar? Ah, oi, Dina, agora eu vi que é tu. Bom dia, minha querida. Quais as dificuldades que ele teve que superar para conseguir dominar essa capacidade oropráxica para poder conseguir dominar a fala, né? Quais foram as dificuldades? E aí a minha ideia, a minha sugestão é: qual é a primeira pessoa com quem vocês podem conversar sobre isso, ou quem vocês podem pedir especificamente sobre esse aluno? A professora de sala multi. Se não tem professor de sala multi, o profissional que atende ele, ok? Que ele pode dizer quais foram as etapas evolutivas desse sujeito, e esse conhecimento, numa perspectiva psicomotora, ajuda muito a conhecer quem é esse sujeito que vocês estão ajudando, apoiando e pensando nesse desenvolvimento, ok? Qual que é a segunda questão que eu trago para vocês, para reflexão? A segunda é outra é outro desafio, que é o mapa de empatia. Então, vocês já pararam para pensar nesse aluno especificamente sobre o que... Vou começar pelas questões mais básicas. O que esse aluno de vocês escuta na escola que ele está? Desde o momento que ele chega até o momento que ele sai. O que ele vê nessa escola? O que ele faz ou fala é mais fácil, né? Porque ele está dando um retorno. Mas, assim, o que ele faz ou fala? E, principalmente, o que ele pensa? O que ele sente estando nessa escola? Ok? Quais são as dores? A gente falando na perspectiva fisiológica, quais são as dores desse sujeito? E quais são os objetivos dele? O que ele quer ao estar nessa escola? Né? Quais são os desejos desse sujeito? Ok? E essas são as duas reflexões que eu deixo. E aí, vamos finalizar essa parte da imagem de corpo, né? Sintetizando essas ideias, assim, para vocês entenderem o quanto isso é importante. O sujeito, numa ideia psicomotora, ele interage com um conjunto de dados que já está no ambiente, no exterior. Ok? A gente tem um corpo que ele não é só uma caixa de ossos, vísceras e músculo. Ele é um órgão receptor de dados, de um conjunto de dados que está nesse ambiente. Então, quanto mais rico esse ambiente, melhor a possibilidade de sensações, de percepções, de fantasmas, né? Aí falando de membro fantasma, principalmente para crianças que têm hemiparesia, né? Que não sentem determinada parte do corpo. Quais são as projeções e quais são as memórias a partir dessas sensações ou desse ambiente com estímulos? A partir disso, de que forma eu recebo isso? Todas essas informações. Ok? Tudo isso concretiza e representa essas intenções motoras. A partir desses dados ambientais, por exemplo, hoje é um dia que está muito frio. A partir do momento do sentimento de desconforto, do frio, eu vou pegar uma blusa ou não. Mas antes de pegar uma blusa, eu sei, aí falando em psicomotricidade, antes de pegar uma blusa, eu sei que estar sentado na frente do computador tem uma intenção motora e que eu tenho que me manter até finalizar o meu objetivo principal, que é terminar o vídeo. E aí, após terminar o vídeo, eu vou analisar se eu vou colocar uma blusa, se eu vou pegar uma coberta, continuar estudando, o que eu vou realizar. Então, numa ideia motora, o ambiente ele promove um problema inicial. E aí eu reajo a essa situação com uma intenção motora. Essa intenção motora, lá no sistema nervoso central, que é semana que vem, a gente vai ver que ele não é só uma resposta, né? Nível inicial, a criança sempre responde, mas ela pode só elaborar, que é na parte pré-frontal do cérebro. Mas essa intenção ela pode ter as mais variadas configurações. Na verdade, essas intenções são as praxias.
E aí elas resultam, na ideia do conteúdo do Arrulha Guerra, em ajustamento. Essas respostas da criança, elas na verdade, elas significam o ajustamento que essa criança tem ao ambiente. Como ela está se ajustando a esse ambiente. E aí esse ajustamento pode ser choro, esse ajustamento pode ser frustração, pode ser agressão, pode ser silêncio, pode ser uma criança apática. Essa resposta é um ajustamento, ok? Então, na ideia do Arrulha Guerra, esses dados produzem uma percepção, que é essa imagem de corpo, essas intenções motoras, elas resultam num ajustamento. Por exemplo, no meu exemplo do frio, por exemplo, o meu ajustamento é conseguir controlar o frio, essa sensação de frio, para terminar o vídeo e resolver parcialmente esse problema para depois decidir o que eu vou fazer. Por enquanto, é esse o ajustamento. E aí, esse ajustamento na criança pode ter as mais variadas respostas. Aí a gente pensando essa equação no sentido de uma criança que não é neurotípica, quando tem qualquer alteração no sistema nervoso central, que a gente vai falar bastante semana que vem, esse conjunto de dados já entra com algumas quebras, com algumas alterações. Automaticamente, esse conjunto de dados vai entrar com alterações. Automaticamente, essa intencionalidade motora também vai receber alterações e essa imagem de corpo também. Vou passar aqui. Então, nessa ideia, vou colocar o texto todo aqui porque está pequenininho, tá? Para vocês conseguem ver melhor. Então, nessa ideia de alteração, diferentes desintegrações do corpo, aí a gente está falando de integração cérebro-corpo, cérebro, sistema nervoso central e corpo, eles correspondem a diferentes imagens de corpo, e eles nos ajudam, no caso, assim, nessa ideia histórica desses sujeitos que pesquisaram há muito tempo atrás, eles ajudaram a entender o desenvolvimento humano e, principalmente, que existem diferentes tipos de aprendizagem. Não existe um único e não existe um padrão. Ok? As aprendizagens, elas podem ser simbólicas, como são comuns, e podem ser verbais, mas elas também podem ser aprendizagens não simbólicas e não verbais. E aí eu não preciso nem voltar à questão da criança com deficiência. Eu posso falar do bebê. O aprendizado do bebê, ele é totalmente não verbal. E aí, se é uma criança típica, ele vai evoluir de um aprendizado não simbólico para um simbólico. Mas, assim, inicialmente, ele é não simbólico e não verbal. E aí ele vai expressando esse desconforto, chorando quando está com fome, chorando sempre, né? Mas ele vai manifestando esse desconforto para interagir com o outro e conseguir ter desse ambiente o que ele precisa para subsistir, e essa interação vai evoluindo, né? Segundo Vygotsky. Continuando. E aí, compreender essa aprendizagem, não sei se está, deixa eu aumentar de novo. Compreender essa aprendizagem, no sentido da pessoa com deficiência, exige compreender a funcionalidade, ok? E não só especificamente, aluno tem diagnóstico tal, e quer dizer que ele não faz isso, não faz aquilo. Não, isso quer dizer que a gente tem que entender, a partir desse histórico de vida, qual é essa funcionalidade. O que ele tem de funcionalidade e o que ele não tem de funcionalidade ainda. E como esse sujeito se ajusta ao ambiente numa ideia de que é um sistema cérebro-corpo. Então, esse cérebro ele vai responder a esse ambiente e ele vai dar respostas que podem ser as respostas que não são um padrão. Ok? E essas respostas acontecem a partir do movimento dessa intenção motora, que é a psicomotricidade. Esse movimento ele responde a um controle, ok? E uma interação desse organismo, que é esse sujeito, com esse ambiente.
Finalizando, sempre estou falando que estou finalizando, nunca estou finalizando, né? Tá, então, ideias finais. Numa ideia psicomotora, existe, né, não estou negando que existe falta, existe perturbação, perda de funcionalidade, existem, né, elas são pensadas, e a psicomotricidade nasceu a partir dessa perspectiva, de coisas que aconteciam e que eram disfuncionais ou diferentes, né, do padrão normal, mas numa ideia psicomotora não existe uma incapacidade, ok? O que o Arroio da Guerra traz para a gente é que essas pessoas elas não são incapazes. Esses sujeitos que têm essas alterações, que não respondem da forma tradicional, eles não são incapazes. O que acontece é que eles têm uma capacidade alterada ou alternativa. Então, eles têm outra capacidade que aí nós, né, tipo, o agente de apoio, juntamente com o professor de sala multi, juntamente com o especialista, tem que descobrir essa outra forma de fazer para ajudar esse sujeito nesse processo evolutivo. Então, olhem a significação dessa função na vida desse sujeito, né, que não é todo município que tem. Então, nessa ideia, só recapitulando, capacidade alterada, nunca incapacidade, ok? E aí, nessa ideia, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, eu selecionei 2 vídeos do YouTube do projeto... Tirar a musiquinha aqui, pronto. Ó, esse era um projeto que eu realizei em parceria com a fisioterapia. E olhem que interessante. O que a gente está fazendo basicamente aqui nesse primeiro vídeo? A gente está construindo ações motoras, né? Na verdade, o projeto ele era um projeto de propriocepção, de sentir os movimentos, mas era um projeto também de construir movimentos. Então, os alunos construíam movimentos e a partir dessa construção a gente criava sequências coreográficas, né? Que é basicamente o que eu estou falando na questão da praxia, que é essa sequência de movimentação. E aí eu tinha um aluno que tinha paralisia cerebral, tinha espasmos, e eu tinha outro aluno que era cadeirante, que eram os principais protagonistas desse projeto. Então, nessa ideia assim da questão da incapacidade, que às vezes a gente percebe o sujeito dessa forma, e necessariamente não representa a realidade. Deixa eu colocar o outro e último vídeo para encerrar, que eu já estou estendido. Não, desculpa. Esse é o mesmo. Eu tinha trazido 2 vídeos, mas acho que é o mesmo aqui. Tá, vou deixar mais uma vez, mas eram para ser 2 vídeos. Mas eu me enganei. Então peço desculpa, gente. Eu queria mostrar outro vídeo, um vídeo da apresentação que a gente tem, mas depois eu posso colocar no comentário aqui, que está no canal do Semesp. E aí, para ver assim, o quanto a gente limita o sujeito baseado no diagnóstico dele. Então, finalizando, agora realmente finalizando, trazendo um pouquinho do que o Valon traz para a gente, né, no livro do Fonseca, a aprendizagem é uma praxia, ok? Uma modificabilidade. Cada vez que a gente ajuda esse sujeito a se modificar, a gente está promovendo essa aprendizagem desse sujeito, ok? Continuando, modificabilidade dos níveis anteriores de organização neurológica, a resolução de um conflito entre os níveis anterior e atual, rotina e novidade. Então, o que isso nos quer dizer? Isso quer dizer que cada vez que a gente ajuda esse sujeito a modificar um determinado comportamento, uma determinada organização, a gente está favorecendo o aprendizagem desse sujeito. Isso não significa que para isso a gente precisa alfabetizar, que a gente precisa ensinar isso ou aquilo. A gente pode ajudar numa questão bem simples, como ajudar a amarrar o cadarço, né, ou ensinar a amarrar o cadarço, que foi algo que eu já fiz muito no semestre, e a gente está
promovendo um nível de autonomia maior para esse sujeito. Ele está conseguindo sair de nós e ir para outro ambiente com um nível maior de autonomia. Então, fechando essa parte, assim, eu sempre penso na minha prática, por exemplo, depois que esse sujeito estiver comigo, que ele sair, que ele não estiver mais comigo, o que vai ter ficado disso, ok? Vai ficar a autonomia ou vai ficar a dependência, tá? Então, beijão, desculpa a extensão, a ideia é uma conversa mesmo, e a gente se vê semana que vem para falar um pouquinho sobre o sistema nervoso central. Beijo!